Glória a Deus. Bom dia, graça e paz, a paz do Senhor, paz de Deus, se tiver alguém da congregação, né? Queridos, é um privilégio e uma honra muito grande estar aqui neste momento, nesse tempo, nesses 28 anos, para mim, pelo menos, de carisma, que eu transito por aí, com essa turma mais da antiga, né? Gernando, Silas, Rui e Companhia Limitada, e realmente, de tempo em tempo, vi a transformação da Carisma, desde lá do 18, e Esporte Clube Corinthians. Eu sei que muita gente não gosta desse nome, mas era o nome da rua que era, tá? Diz o Anésio que foi o tempo que a Carisma mais cresceu, por causa do nome da rua. Mas é um privilégio grande, é uma honra estar comemorando com vocês esses 30 anos de Comunidade Carisma. Bom, vocês vão ter uma ministração, aproveitando as Olimpíadas, prata, tá? Medalha de prata, porque medalha de ouro foi minha esposa. Tá? Tá, né? Queridos, nós estamos vivendo os desafios da pós-modernidade. Há muitos desafios, muitos. E um dos maiores desafios que nós enfrentamos é essa coisa de conseguir não esquecer das coisas. Nós absorvemos tanta informação pela internet, tantas coisas que nós lemos e ouvimos, que parece que o nosso cérebro não está dando conta. A gente deita, acorda, e parece que nós não tivemos o chamado sono REM suficiente, aquele sono restaurador, para processar toda a informação que nós absorvemos e acordamos meio que, parece que eu estou mais cansado agora do que quando deitei. Isso tem sido um desafio muito grande e a tendência é isso piorar cada vez mais. Nós gastamos muito tempo com os nossos streams, não basta um, não basta dois, não basta três, não basta quatro, tem que ser todos, tem que ver todos os documentários e tudo, tem que ouvir 4, 5 pregadores diferentes, porque um não é bastante, porque eu preciso de muitas opiniões, de muitas linhas de pensamento, e, de certa forma, isso tem nos prejudicado demasiadamente. E eu confesso para você que, às vezes, nós não sabemos ou não conseguimos nos posicionarmos e sermos mais seletivos no que nós queremos ouvir. Quando o apóstolo Paulo diz, ouvi de tudo, retei o que é bom, a frase é simples, mas precisa de discernimento. Como é que você ouve de tudo e como é que você separa o bom do ruim? Você precisa ter muito discernimento, você precisa de pausa, você precisa de racionalização, você precisa de comparação, porque falar é fácil, difícil é fazer. Quando Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio, de vez em quando bate uma pulsão e sai alguma coisa de dentro e você se pergunta, por que eu falei isso? De onde veio isso? Quando colocaram isso em mim? Quando foi que eu comecei a pensar nisso? E talvez você não ache a resposta, porque a quantidade de informação involuntária que entra em nós o tempo todo é tão grande, que eu não consigo mais ter esse time de dizer, não quero isso ou quero aquilo. E aí começa a acontecer esse tipo de coisa. Esse desafio de lembrar de tudo que é preciso no dia a dia, esse tem sido. Eu vou correr contra o tempo, que é um grande desafio nosso. O celular desperta, a gente levanta e já começa correr, porque daqui 1 hora eu tenho que estar em outro lugar. A mulher que levanta e acorda um filho, acorda outro, arruma, dá café, arruma lancheira para levar para a escola, para voltar, para fazer isso, aquilo outro. É uma correria louca e a cabeça começa a girar a 100 por hora. Uma pergunta, você já teve algum tipo de prejuízo por ter esquecido de algo? Seja prejuízo financeiro, emocional, o que seja. Aí você fala, irônico, todo mundo já teve. E esses prejuízos, na verdade, eles vão, às vezes, se acumulando, porque eu não consigo lembrar disso, daquilo outro. O Anésio fala muito da avó dele, eu vou falar da minha mãe.
Minha mãe tem uma frase que ela sempre fala: esquecimento é uma praga. E ela fala assim, meio rasgado, porque ela já entrou numa fase de esquecer mais, e aí ela pergunta, fala, mãe, a senhora já disse isso, a senhora não fez isso? Ela fala, eu esqueci. E aí a gente já fica esperando. Esquecimento é uma praga. Mas não precisa ser uma praga, contanto que eu entenda que faz parte do ser humano o esquecimento, é histórico. E eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero falar um pouco sobre essa coisa que é humana. Esquecimento é uma coisa humana, e nós vamos voltar um pouco rapidamente, por lembrança, não vou fazer grandes leituras, para que você possa ver Deus caminhando com o ser humano, com essa problemática. E qual foi o esforço que Deus fez durante toda a era da humanidade para que nós possamos não esquecer do que é importante. Porque as coisas importantes, às vezes elas vão surgindo, e o que estava em primeiro começa a se tornar secundário. Outra pergunta, já marcou com alguém, esse eu fiz questão de escrever, já marcou um almoço na sua casa, o homem, e esqueceu de avisar a esposa? Lembro-me, uma vez um amigo me convidou para almoçar juntamente com a minha esposa na casa dele, e fomos para lá, terminou o culto, chegamos na casa dele, tocamos a campainha, e lá vem ele, e de repente a esposa dele olhou, regalou o olho, olhou para ele, se perguntando, o que eles estão fazendo aqui? Deu para entender a cara, e aí ela olhou e falou, você não me avisou que você convidou gente para comer aqui, né? Aí, caçamos no telefone, assim, disfarçadamente, onde entrega comida, e chegou 20 minutos depois, e ela falou, olha o que eu preparei para vocês. Aí você fala, isso é muito recorrente, não lembrar. Esqueceu de avisar o marido que você deixou o carro abaixo da reserva de combustível? Tem muita coisa acontecendo. Augusto Cury diz que nós estamos vivendo a síndrome do pensamento acelerado, esse excesso de informação. E parece que está nos faltando espaço no HD. Sabe quando você recebe aquela mensagem lá da sua nuvem, você só tem 5% de espaço livre? Compre mais, compre mais. Aí eu, que sou mão de vaca, nessa área, eu passo um tempão olhando e dizendo, o que eu tenho que eliminar para me sobrar mais espaço para me armazenar mais coisa? Eu não compro. Eu sei que tem um montão de coisa lá que eu não preciso. Eu sei que pelo menos 50% do que está armazenado lá não me serve para nada, porque eu nunca vou buscar, eu nunca vou olhar. Aquele monte de apostilas que você estudou anos atrás, que você armazenou, e você nunca olhou aquele negócio há 10 anos, está na hora de pôr fora. Você não olhou, não vai olhar mais. Primeiro que o conteúdo se tornou obsoleto, assim são aqueles milhares de e-mails de coisas que estão lá arquivadas, de fotos que você nem quer mais, e um monte de coisa. E se nós não aprendermos a fazer isso na nossa mente, a gente vai entrar num colapso. Porque não tem como comprar mais espaço para o seu cérebro. Só tem que eliminar informação inútil. Só precisamos fazer com que o nosso cérebro fique mais tranquilo e a gente consiga processar melhor aquilo que nós queremos de fato para o dia a dia. Não esquecer do que é importante. Não esquecer do aniversário da esposa, não esquecer do aniversário de casamento, não esquecer do dia que a esposa diz que tem que ir na casa da sogra, e essas coisinhas que às vezes parece que o homem vai querendo eliminar da sua cabeça. Eu sempre cutuco o homem porque eu sou homem. Eu não posso falar de mulher porque eu sei que sobra para mim, então eu não sou bobo. Tá? Tem que ser usado de sabedoria. Essas coisas todas têm afetado a gente demais. A Gladys falou sobre hoje de manhã. Aliás, diga de passagem, por favor, depois quando você chegar em casa, ou amanhã, ou depois, durante a semana, vá ouvir, ver a ministração dela, que foi medalha de ouro, de prata, você está aqui vendo pessoalmente. Mas, assim, querido, essas coisas todas têm nos prejudicado demais. Manter relacionamentos com outro ser humano não é fácil. Convivência não é fácil. Deus sempre se esforçou demais para que realmente Ele pudesse manter um relacionamento conosco. O ser humano na minha opinião, você pode
me tacar uma pedra se você quiser, mas para mim, particularmente, o ser humano, aliás, assim, o ser vivo sobre essa terra, mais danoso ao planeta e a si mesmo, é só o ser humano. Não tem outro ser pior na terra que é danoso para o outro e para si. Não tem outro ser que prejudica o seu próprio meio, que extermina o seu meio de sobrevivência, extermina, sabe, os seus recursos e depois, quando ele não tem, ele quer tomar do outro e eliminar o outro para ficar com o que é do outro. No mundo da vida sobre essa terra, só nós fazemos isso. Só nós transformamos a natureza em objeto de desejo, nem é de necessidade, porque as nossas necessidades estão prontas para serem supridas, mas o nosso desejo, sim, esse é o problemão nosso. Não basta ter uma camisa, eu preciso de 20. Eu vou usar uma de cada vez, tudo bem, mas eu preciso de 20. E nós sempre queremos mais. E para ter mais, alguém precisa ter menos. Alguém precisa ter menos para que eu tenha mais. Os países que mais consomem, geralmente ele causa algum dano ou algum outro problema ou gera falta em outro país. Alguém tem que perder para outro ganhar. E diga-se de passagem, tem muita coisa que a gente não está entendendo em se tratando de evangelho, quando fala sobre repartir. Agora, outra pergunta, o esquecimento tem afetado a nossa fé? Não estou falando de esquecimento, de amnésia, Alzheimer, demência, nada disso. Esquecimentos que eu tenho falado por causa de excesso. Quanto mais coisas a gente coloca na nossa cabeça, maior é a possibilidade de esquecer de coisas importantes. Mas vamos lá, eu quero começar aqui, como diz o Pedro Doria, esse é o ponto, e eu vou começar aqui. E eu quero dizer para você que o tema de hoje, ou o tema do meio-dia, é lembre-se. Lembre-se, e essa é uma palavra que a gente vê Deus falando com o povo desde o começo. Lembre-se do Senhor seu Deus, lembre da minha lei, lembre do meu estatuto, lembra disso, lembra de fazer o seu sacrifício, lembra de fazer, que Deus passa séculos falando, lembra, vocês não têm lembrado de mim. Quando você esquece de alguém, você simplesmente a elimina da sua vida. Facilmente nós fazemos de pessoas mitos, e elas somem. Ela desaparece de nós. Nós não conseguimos, às vezes, conservar pessoas. Eu sou um cara que gosto muito de investir em amizade. Eu pago caro por amigos. Eu vou longe por amigos. Sério, já passei vergonha, já investi muito em amigos, já atravessei o oceano por causa de amigos, já paguei preço caro por causa de amigos. Até quando ele diz, eu não quero saber mais da sua amizade. Falei, beleza, estou indo. Mas a questão é, o quanto nós investimos para que essas relações, para que realmente essas pessoas que são importantes para você permaneçam na sua vida. Eu quero colocar para vocês o nosso primeiro texto, que é o tema nosso desse meio-dia. Lucas 18, 8b. Eu não vou estender agora. Nós vamos trabalhar em cima desse texto. Deixa eu ver ali. Vou ler aqui na minha NVI. Aliás, Bíblia de papel. Eu sei que hoje quase ninguém não tem usado. O Gernando olhou para mim assim e falou, olha, ainda uso, tá? Eu sou analógico ainda. Eu sou partidário ainda do papel. Todo mundo tem direito de preservar algumas coisas. Mas olha o que Jesus disse nesse versículo. Eu vou começar do segundo ponto. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Queridos, essa é uma pergunta que mais me faz pensar. O que passou no coração de Jesus foi uma pergunta retórica. Ele pergunta-se a si mesmo, quando eu voltar, vai ter alguém me esperando neste lugar? Você já pensou nessa pergunta de Jesus? Aliás, as perguntas de Jesus é assim, fantásticas. E de tempo em tempo eu me pego meditando nessas perguntas e me faz refletir muito.
Essa é uma delas. Aliás, a minha preferida de todas. Das 100 perguntas que Jesus faz, de várias formas, essa é uma pergunta que eu preciso pensar melhor. Mas a gente vai discorrer um pouco sobre essa questão no caminhar. Diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Você já tem a palavra? Já tem o evangelho? Já está em você? Amém. Eu quero ler um outro texto para me falar um pouco sobre uma questão, que é essa questão do esquecimento. Lucas 24. A primeira vez que eu falei sobre esse capítulo, eu coloquei o tema de domingo de manhã. Porque foi um domingo de manhã memorável. Você fala, mas você vai falar sobre isso? Espere um pouco. Vamos entender o que o Senhor realmente quer de nós. O que Ele passou, atravessou esses milhares de anos, tentando fazer com que a gente simplesmente lembre-se dEle. Não esqueça o que Ele disse. Mas vamos lá. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estavam com vocês. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Queridos, aqui me incomodou a ideia de pensar no fato que, na verdade, não esqueceram. E a minha pergunta aqui é, esqueceram ou não creram? Esqueceram do que Jesus falou ou simplesmente não creram? E para mim fica o dilema, às vezes, de nós confundirmos as coisas que esquecemos ou com as coisas que simplesmente nós não cremos. Eu acredito que você crê no Evangelho, mas de vez em quando ele escapa, num momento de prova. Mas essas mulheres, que a ideia aqui não é culpabilizar essas mulheres, botar culpa, mas a ideia é assim, ele pergunta, vocês não lembram? Vocês não estão lembradas? O que vocês estão fazendo aqui? Por que desperdiçaram o dinheiro com especiarias, porventura, para embalsamar um vivo? Porque ele não está morto. Vocês estão lembradas disso? 3 dias. 3 dias foi suficiente para esquecer de algo. 3 dias foi suficiente para esquecer que Jesus falou que iria ressuscitar. 3 dias. Quanto tempo é preciso para que nós esqueçamos alguma coisa muito importante? Nós estamos falando da mudança do mundo, como a Gladys disse, que ela pensou na ideia de que na escola dizia antes de Cristo, depois de Cristo, falou assim, como assim? Ele botou um marco na história. Ele separou antes ou depois, até o incrédulo, o ateu, o cético, ele se dobra a ideia de falar do mundo de um calendário antes e depois de Cristo. Crendo ou não crendo, tem que admitir de certa forma. E o anjo falou, estão fazendo o que aqui? O que vocês estão procurando? Bateram na porta errada. Eu sei que pelo fato de nós, aí eu volto para Gladys, termos tanta influência de tanta gente que fala tanta coisa, nós esquecemos
de algumas coisas que são essenciais para a nossa vida, e eu estou falando de essencial agora, o Evangelho de Jesus, que é de fato o Cristo, a palavra que faz com que eu veja a coisa mais importante do mundo é a minha fé em Cristo, porque afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui, se não esperando Ele voltar? Eu vou viver a minha vida. Estou vivendo a minha vida, eu casei, tive filhos, estou aí correndo ainda, fazendo algumas coisas, mas eu não posso esquecer que Jesus ressuscitou. Ou será que não cremos mais que Ele irá voltar? Aliás, ouvindo de tantas pregações de linhas diferentes, eu percebo que uma temática que foi meio que deixado de lado, não é todo mundo, é a volta de Jesus. Se prega pouco sobre a volta de Jesus. Gaste um tempinho, dá um giro na internet, nos programas de televisão, das grandes church techs, as big techs evangélicas. Você não vê ninguém falando da volta de Jesus. Aí você fala, tá, mas tem que falar? Tem. Senão a gente esquece. A gente esquece. Aí você fala, eu coloco tudo na minha agenda, aos 58 anos de idade, tem que botar na agenda, tem que lembrar de todos os compromissos, a correria que eu falei. Mas como é que eu boto na minha agenda a volta de Jesus? Eu vou ter que colocar em todos os dias, ele não disse quando viria, ele não disse quando voltaria, aí eu sou obrigado a lembrar todo dia. Todos os dias, não fazer lá que nem um amigo, convidou e esqueceu. A mulher nem sabia. Será que nós, de vez em quando, não fazemos aquilo que não era preciso fazer em relação à nossa vida, a Cristo? É muito interessante. Jesus construiu memórias nos discípulos quanto à ressurreição. Ele construiu memória. Ele colocou a informação lá, além de palavras. Ele deixou coisas que marcavam que era possível alguém ressuscitar. Ele ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva, ressuscitou Lázaro. Estava na memória. Construir memórias é um negócio muito interessante. E eu aconselho, construa boas memórias. Porque quando a gente fica velho, a gente só tem as memórias. Se nós não construirmos boas memórias, vamos sermos o quê? Resmungões, que só reclama da vida, que deu tudo errado, e barará. Tá, o que você fez junto com a esposa e os filhos para que você tenha boas lembranças, boas memórias? Jesus construiu isso com os discípulos. E eles tinham essa memória. Todos que andavam com ele sabiam do que ele era capaz. E tudo o que ele disse era verdade, porque ele mentiria sobre isso. Eu sei que é difícil quando a gente fala, tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando chega diante da situação, a gente põe, se acha incapaz, se acha inútil, se acha fraco, e cedemos. Mas o adesivo está lá no carro. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa semana mesmo eu vi um. Tudo o quê? O que será que nós estamos esquecendo do Evangelho? Outro exemplo de simplesmente esqueceu ou não creu. Gente, eu acho a caminhada dos dois discípulos no caminho de Emaús fantástico. Eu tiro muitas lições dali. E dois que simplesmente resolveu voltar para casa. Jesus tinha ressuscitado, não, deixa para lá, vamos para casa. Sai de Jerusalém e vai em direção à sua cidade, Emaús, e Jesus realmente resolve caminhar com eles aquele tempo que passa de 70 quilômetros de caminhada, e ouvindo o que eles falavam, Jesus perguntou, e aí, o que está acontecendo? Qual é o papo? O que rola aí? O que aconteceu aí? E um vira para ele e falou assim, só tu é desavisado? Não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Não? Está perdido? De onde tu é? Aí ele falou, não, sei não, conta aí. E aí o cara fala, o Jesus lá, o cara assim, ó, crucificaram ele, morreu, acabou. Ele falou, é mesmo? Você nunca leu os profetas, não? E Jesus faz uma síntese de todos os profetas e a lei,
trazendo até ele durante a caminhada. E ele falou, como vocês demoram para aprender? Como vocês não lembram das coisas? E eles só percebem que é Jesus quando Jesus entra, parte o pão, e aí cai a ficha, e aí Jesus dá no pé, some, e os caras voltam para Jerusalém à noite. Jesus fica esperando eles chegarem lá no Evangelho de João, no capítulo 20. Eles chegam, começam a contar para os outros discípulos, Jesus aparece no local, todo mundo parece que tem um piripaque, eu vou colocar por conta própria. Jesus falou assim, achou que eu ia fazer essa caminhada de graça com você de volta? Bobo não, meu amigo, Star Trek. Apertei lá, sumi lá e apareceu aqui. Jesus falou, caminha sozinho, que eu já caminhei com vocês para onde você não devia caminhar. Agora volta. Queridos, tem muitas coisas que têm nos escapado, por quê? Porque nós temos tanta coisa nesse HD que não precisamos, que temos esquecido das coisas essenciais. E tem afetado a nossa fé, sim, estamos confundindo a questão do esquecimento com o que eu creio. Eu esqueço porque eu não crio o suficiente, porque eu não dei importância o suficiente, porque talvez eu não acredito que vai acontecer. Então me escapa. Domingo em casa é a tarde da preguiça. Me permito usar essa palavra. Não, descanso. Hoje à tarde a gente vai almoçar para aquele negócio, joga no sofá, escora um no outro e vai ficar ali brisando a tarde até descansar. Porque amanhã tem que trabalhar, meu amado. Faz parte. O ócio é necessário. Tem que dar uma descarregada. Porque não adianta passar o domingo à tarde se enchendo de informação, ou como a gente chama de cultura inútil, e depois você chega na segunda-feira e você fala, eu estou exausto, eu estou o pó do caroço, eu vou começar a semana já sobrecarregado. Aí Jesus fala, você que está cansado e sobrecarregado, lança sobre mim, mas não essa preguiça sua que você tem, mas o que de fato te afeta, que de fato tem sido peso para a tua vida, mano. O esforço que Deus fez, que Jesus fez, para que de fato nós não o esquecêssemos e lembrarmos sempre da sua palavra foi muito grande. É interessante, eu vou citar algumas coisas que ficou para que nós não esquecêssemos Jesus. Uma delas é a ceia. A ceia. Isso eu não passei para o pessoal da tela, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, coisas que você já conhece melhor do que eu. 11:25, que Paulo coloca em aspas, aliás, o escrito aqui está entre aspas, como fosse o próprio Jesus que falou. Ele falou, esse cálice, aliás, é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Grifo, sempre em memória. Não pode sair da sua memória, se você esquecer da ceia, é como esquecer o que Cristo fez na cruz do Calvário. Se você deixar isso escapar, se você considerar a ceia como secundário, aliás, é o nosso primeiro e mais importante sacramento, é a ceia. Você tem que anunciar a morte de Cristo até que Ele venha. E Ele fala assim, todas as vezes que se reunirem. A gente ceia uma vez por mês, ok. Mas Ele fala, todas as vezes, não importa, é sempre. Sempre, por quê? Porque nós esquecemos. O povo esqueceu da lei de Deus e caiu nos problemas que caíram. Acabaram caindo na Babilônia como punição pelo seu erro por esquecer, fechar o templo uma época. Você pode, é simples, dá uma estudadinha lá no Didaquê, lá do Anésio, lá de Gênesis a Malaquias, que você vai ver tudo isso. E você fala, não, pastor, resumir é mais fácil. Eu sei. Mas o esquecimento levou o povo a se afastar de Deus, e quando nós esquecemos do Evangelho, quando nós não damos a importância que deve ser dada ao Evangelho, a gente peca, a gente sai da linha, a gente sai do trilho, a gente esquece que Jesus vai voltar e podemos sermos pegos de surpresas. E Jesus já falou, eu não sei quando eu vou voltar.
Ele falou, o pai sabe, pergunta para ele lá, se vira lá. Mas me espere como você espera um ladrão. Mas eu não sei quando o ladrão vem, então fica esperto. Te prepara o tempo todo. Pode ser hoje. Querido, Jesus virá nas nuvens, é o que está escrito, nós cremos, como o anjo falou lá na Assunção de Cristo, que os discípulos, tudo olhando para cima, ele chega e falou, oh, e vocês que estão com a cara para riba aí, o que vocês estão olhando? Assim como vocês o viram subir, assim também ele vai descer, vai circulando, andando, ele vai voltar, relaxa. A questão é quando. Queridos, se o evangelho não for pregado a toda criatura, Jesus falou em Mateus 24 que ele não volta. A volta de Cristo se dará quando o evangelho dele, o evangelho de Cristo, não os evangelhos que se prega, o evangelho do reino de Deus for pregado a toda criatura, ele fala, então eu vou voltar. Então os sinais da volta de Cristo não são as catástrofes, não são as guerras, é o evangelho sendo pregado a toda criatura. Você está com pressa que Jesus volte? Você vai ter que pregar mais, você vai ter que ser mais. Às vezes pregar não significa falar, é ser exemplo, modelo, ser luz e sal para a terra, onde as pessoas vejam as suas boas obras e falar, tem Deus ali. Ah, mas Deus precisa levantar mais missionários, evangelistas, pastores, mas para pregar pelo mundo. Querido, nós somos milhões dos chamados cristãos evangélicos protestantes, seja reformado, não reformado, ou em reforma, não interessa, mas somos uma quantidade grande o suficiente para resolver esse problema rápido. Mas eu terceirizo isso, eu terceirizo para aqueles que têm patente, que têm título. Não é responsabilidade minha, é responsabilidade dos filhos de Deus. Quando Paulo diz que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus, não são os pastores, apóstolos, profetas, que supostamente são filhos de Deus. São filhos. Se você é filho, manifeste-se como filho. E eu garanto que nenhum filho aqui naturalmente esquece do pai. E eu estou falando disso, filhos esquecendo do pai, filhos esquecendo do irmão mais velho, que seja o Cristo, o primeiro ressurreto, o primeiro que nos trouxe o direito à vida eterna, de sermos contados como filhos de Deus, e sermos incluídos no livro da vida, termos um nome, junto ao nome de Jesus, o nome que só você terá depois, porque quem nomeia filho é pai, o nome que você tem foi dado para o seu pai, e o nome que você tem, que você é filho de Deus, está no livro da vida, que vai ser dito para você, olha, fulano, você fala, sou eu. Eu falei, então, você é meu filho. A adoção foi feita na cruz do Calvário. E todos nós podemos considerarmos filhos de Deus. Ah, eu não lembrava disso, não. Pois é, meu amado. O que será que mais nós temos esquecido? O que tem passado? O que tem escapado? Temos consequências nisso, muitas consequências. Consequência de uma geração que não consegue assimilar ou racionalizar a ideia de um Deus que se fez carne, que veio à terra, morreu e ressuscitou por nós. E corre-se o risco da próxima geração, daqui a algumas gerações, isso não fazer sentido na cabeça de muita gente. Porque talvez nós, que temos responsabilidade de marcar a nossa geração, de ser luz e sal para essa terra, se deixar, se permitir, ser visto como filho de Deus. Eu sou de décadas passadas, para você ter uma ideia, acho que 1981, isso mesmo, 1981 foi o meu batismo, o pastor Mário Teixeira de Lima me batizou lá na represa do Guarapiranga, para quem conhece. E é interessante como as coisas vão mudando. Vai mudando. O que eu pensava, o que eu via, o que me acontecia, e o que se pregava. Eu vivi a época do evangelho do medo. E você fala, durante a Guerra Fria, o que se pregava era o evangelho do medo, era o fim iminente dos mísseis que a Rússia ia mandar para os Estados Unidos para a Rússia, e nós no meio morreríamos e iríamos para o céu. Essas eram as pregações. Eu
Eu era da Deus e Amor, fala abaixo. Eu era da Igreja Deus e Amor. E tinha as Bíblias estampadas e aquelas coisas com Jesus voltando e dizendo o fim é iminente. Sabe, olha, a nova Jerusalém vai descer e quem ficar de fora está de fora. E você dava medo. Aí chegou na década de 80, surgiu o filme Inferno em Chamas. Então estava eu vendo e apavoro. Eu sei que vocês nunca ouviram falar disso. Só eu que era dessa época, Gernando não. Mas é o filme que a gente usava para evangelizar, e o povo se convertia, não quero ir para o inferno. O cara que está vendo o culto, e ele começa a imaginar ele no inferno, e o diabo metendo uma lança nele, ele está na cadeira, ai, aí ele acorda hoje. Gente, a graça e a misericórdia de Deus transcende essa ideia. Por que nós estamos esperando um mal maior para Jesus voltar? E eu esqueço que Jesus simplesmente quer que a gente viva como filho. E se deixe ser visto como filho de Deus. Sede vós luz do mundo e o sal da terra, para que as suas boas obras sejam vistas e Deus seja glorificado por isso. É só. Mas eu tenho que lembrar disso todo dia, porque senão eu não consigo reproduzir Cristo. Aí ser ousado, que nem Paulo diz, seja meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Ah não, ó, tem um pastor ali, ó, olha para ele, para mim não. Não dá para terceirizar o privilégio de ser filho de Deus. Porque senão você vai terceirizar o seu céu também. Alguém vai ter que ir para o céu no seu lugar. E isso ninguém quer. Terceirizar o inferno todo mundo quer, mas o céu não. Nós temos esse grande desafio de impedir que a quantidade de informação na nossa cabeça impeça a gente de ir para onde nós precisamos ir. Lucas 18:8 coloca de novo: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A pergunta é, estaremos aqui esperando Jesus voltar? Obviamente, se estivermos vivos no tempo. Será que é isso? João 14:26, Jesus poderoso, o relógio fez assim, foi mais rápido que eu imaginava. Lucas 14:26, a frase aí que eu pedi, projeta para mim, por favor, se é que colocou aí, é ajuda para lembrar. Ali. Temos ajuda para lembrar do Evangelho, que é essa referência, João 14:26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes ensinei. Você tem ajuda. A questão é, tem acessado? Tem se conectado? Ah, eu não lembrava disso não. Lembrava disso não, eu posso? Pode. Privilégio de filho. Essa é a questão de estar conectado, de estar na frequência, de estar na sintonia. O problema nosso é que eu vou usar um termo antigo, que é da minha, você vem ao culto, estou plugado. Vou para casa, vou desplugar, boto o plug no bolso, domingo que vem eu me plugo de novo. Não. Eis que eu estarei contigo todos os dias da vossa vida. Todos. Todo momento, todo instante. A cruz nos conectou. Ficamos conectados a ela ou não. Mas é ininterrupto. Eu acho interessante, eu ouvi uma frase do Ed René Sienkiewicz esse dia que eu achei da hora. Ele falou, religião é a cabo. Deus é o Wi-Fi. Você se conecta de qualquer lugar, meu amado. Você vem para cá se conectar à religião carismática? Ei, não pode falar assim não. A religião carisma. Aí domingo você desconecta e volta domingo que vem e se pluga de novo aqui? Não. Isso aqui, sabe para que serve isso? Para que serve a ceia? Tudo que nós fazemos é para que a gente não esqueça quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, você faz parte de um corpo. Isso aqui é o corpo junto. Isso é para manter a memória, manter sempre a ideia que eu faço parte do corpo de Cristo. Ah, mas a minha conexão anda caindo. Troca o seu roteador, meu amado. A Gladys pegou as 3 lições lá, mantenha-se em momentos, você tem que alimentar essa frequência.
Ah, não, eu tenho só 50 megabytes. Você precisa de uns 70 gigas ou mais, porque é constante. Mas a religião faz isso. Você é o corpo de Cristo ou você frequenta uma igreja? Você tem o evangelho como uma religião ou você tem o evangelho como um estilo de vida para viver? É uma escolha. O que você vai querer? Se você ficar com uma religião evangélica, fez uma boa escolha, beleza. Agora, se você tem o evangelho como estilo de vida, você não pode esquecer que ele é para ser vivido diariamente. Diariamente. Até nos momentos mais simples que você olha na mesa, tem um pedação de carne lá e você olha, você fala, eu vou pegar primeiro antes que alguém pega. O outro falou, tem 4 pessoas e 3 pedaços, o maior vai ter que ser dividido ao meio. O evangelho entra aí também. Faz parte do estilo de vida cristão. Repartir, dividir, ser empático. Ver a necessidade do outro como sendo a sua. O evangelho entra aí também. Você tem 2 pares de sapato, tem outro não tem nenhum. Você fala, mas Não, Jesus fala, dá. De preferência, você quer agradar a Deus, dê o melhor. Dê o melhor. Você tem ajuda para lembrar do evangelho. João 14, 26. Procure não esquecer disso. Quando você pensar, eu preciso lembrar de alguma coisa. Lembre do que você tem que fazer com seus filhos, pessoalmente agora. O que você tem que fazer com seus filhos, com a sua família? O que é importante para você fazer? Eu quero que você realmente lembre-se disso. Queridos, você vai ser sulapado diariamente para esquecer do evangelho. Porque assim, se você esquecer, você não agrada a Deus e, consequentemente, você vai se alinhar a algumas outras coisas. Finalizando aqui, as nossas reuniões servem para que a gente não esqueça quem nós somos. Tem uma mulher que eu acho fantástica no Novo Testamento ali, é Maria, mãe de João Marcos. Nossa, tudo acontecia na casa de Maria. A ceia aconteceu na casa de Maria, o Pentecostes aconteceu na casa de Maria, a reunião da igreja quando Pedro estava preso e foi solto acontece na casa de Maria, tudo acontecia na casa de Maria. Gente, que maravilha a casa da mulher, todo mundo queria ir para a casa da mulher, aquele terraço maravilhoso, e olha o tamanho disso aqui, ó, na casa do Anésio, na casa da Carisma. Querer estar aqui é querer estar, como eu diria isso, sentindo a comunhão do corpo de Cristo. Nesse momento, não se sinta como indivíduo, se sinta parte de um corpo. Sinta a graça de Deus correndo em todos nós. Se nós esquecermos que nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós esquecemos da prática do evangelho. Mas temos que lembrar que Jesus falou que se as minhas palavras estiverem em você e você estiver em mim, isso é possível acontecer. Não há individualismo no corpo de Cristo, não dá para ser aquele que entra, não dá, o Anésio mencionou uma vez aqui, não dá para ser aquele que é usuário do corpo de Cristo. Ou usar este lugar para satisfazer um desejo. Eu acredito que ninguém aqui está te oferecendo um meio para um fim, simplesmente para satisfazer um desejo que não tem nada a ver com o corpo de Cristo. Jesus não é um meio para um fim. Não. Porque, geralmente, quando nós usamos uma ferramenta para fazer alguma coisa, quando terminamos essa coisa, a tendência é nós descartarmos a ferramenta, porque a ferramenta não é o meu fim. Você caminha num caminho, que é Jesus, que também é o caminhante que caminha com você nesse caminho. E não tem como separar isso. Então, não tem como ele ser simplesmente o meio. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Se você começou comigo, você termina comigo. Isso aqui é meio. Isso aqui não. Isso aqui vai para o fim, para a vida eterna. Vocês, o corpo de Cristo. Esse lugar não é mais importante do que você ou de que qualquer pessoa. Isso aqui é um meio. São ferramentas, isso aqui. Vai chegar uma época que a gente não vai precisar mais de lugares. Porque ele só favorece isso. Jesus ainda está dizendo, não esqueçam de mim.
Não esqueça o que eu fiz na cruz do Calvário. Comam e bebam do meu corpo, porque se você não comer e beber do meu corpo, você não tem parte comigo. Todas as vezes que vocês estiverem juntos, lembre disso. Eu vou estar com vocês o tempo todo. Projeta para mim Lucas 18:8 novamente, por favor, e eu queria que você ficasse em pé, por gentileza. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Quando Jesus voltar, que é o meu dilema do pensamento de Jesus, ele pensando naquele momento, vai valer a pena fazer o que eu pretendo fazer por esses? Será que eles vão lembrar que eu vou voltar? Será que estarão me esperando? Porque eu não faço ideia do que Jesus pensou naqueles momentos. Essa pergunta retórica, eu acho que ficou moendo ele, sabendo que ele era Deus. Ele sabia como ia ser depois. Ele sabia o que aconteceria depois do tempo dos apóstolos, perto do ano 300, que vira aquela bagunça toda. Que depois viria outras coisas. Estamos nós de novo precisando de uma outra reforma. Mas não uma reforma para dividir instituição. Uma reforma aqui, para termos coragem de limpar a casa. E como algumas músicas dizem, Senhor, a casa é sua. Toma conta da minha alma. Toma conta da minha alma. Toma conta das minhas coisas, da minha família. Toma conta de mim. O Espírito Santo quer nos guiar. Mas o problema é que nós queremos que o Espírito Santo nos guie como aquilo que eu proponho para Ele fazer, da forma que eu quero que Ele faça. Eu queria orar com você dentro disso, em cima dessa palavra. E que esse versículo seja seu e seja meu. Que a gente possa responder isso para Jesus. Ele falou, eu estou aqui. Eu sei que a tua pergunta talvez não teve uma resposta no tempo, mas hoje eu respondo. Eu estou aqui, Jesus. Eu estou te esperando. Eu não estou acreditando. Eis-me aqui, ó. Estou eu aqui. Feche teus olhos. Eu queria que você pensasse um pouco nisso. Eu queria que você pensasse no Evangelho de Jesus, que talvez é o último recurso quando você se depara com uma situação difícil, com um dilema. Talvez esteja no tempo da gente fazer um upgrade, limpar o HD, fazer qualquer coisa para que o Evangelho ocupe mais espaço na nossa vida, que a nossa mente possa de fato fazer o que Paulo disse, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que edifica, tudo que glorifica a Deus, assim, isso ocupa a nossa mente. Você consegue falar com o Espírito Santo de Deus que te ajuda a lembrar? Você consegue acessar isso? Tiago fala, se você não tem sabedoria, peça a Deus. Esse lugar é um meio para que todos possam aprender como ser e filho de Deus e possa estar com Deus, para que Deus esteja em você. Pai, obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade. Obrigado pela tua graça, pela tua compaixão, Senhor. Eu sei que há tanta coisa a se pensar e ler na Bíblia acerca desse assunto, mas eu só peço uma coisa agora, Senhor, ajuda os teus filhos, por meio do teu Espírito Santo, Senhor, que tu prometeu e eu sei que tu cumpre, pois esse Espírito está em nós e eu digo, Senhor, nos ajude a lembrar, não nos deixe esquecer das coisas mais fundamentais para a nossa vida, que é a tua vida em nós. É lembrar sempre que tu está em nós todos os dias, ao deitar e ao levantar. Traz revelação aos teus filhos esta manhã, traz sabedoria, desperta, abra o entendimento, que cada um tenha coragem de simplesmente abrir mão de coisas que não precisa estar. Como foi dito no culto anterior, não se deixar mais ser influenciado por outras coisas a não ser o teu Evangelho. Que a influência maior seja tu, Senhor, seja a tua palavra em nós. Venha o teu reino sobre nós. Venha o teu reino sobre nós e seja feita a tua vontade em nós como é no céu.
que de fato o pão nosso de cada dia, que a tua palavra nós tenhamos todos os dias. Nos ajude a perdoar, Senhor, assim como tu nos perdoa, e que eu possa perdoar para ser perdoado. Não nos deixe cair na tentação de tratar como secundário o teu evangelho. Nos livra desse mal, nos livra do mal dessa geração, Senhor, que tanto nos influencia, porque nós cremos que teu é o reino e o poder e a glória em nossas vidas. Nos direciona, Senhor, e não nos deixe cair nas tentações de simplesmente achar que somos teus filhos somente aos domingos, que tu estás em nós e só fala algo para nós aos domingos, que tenhamos uma revelação clara acerca dessas coisas. Amém e amém. Eu quero que você faça algo comigo antes. Apocalipse 2:20, aliás 22:20, que eu creio que todos nós sabemos. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos lá? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que seja verdadeiro. Você não quer que o Senhor venha, então você tem que dizer, fala, vem Senhor Jesus, porque eu estou aqui te esperando. Aí talvez você fala, hoje não, porque meu time vai jogar hoje, talvez ganhe. Não, querido, deseje, tenha essa ansiedade gostosa pela volta do Senhor. Isso prova que você não o esquece, que você o quer o tempo todo. Você pode aplaudir a Ele? Dizer a Ele, obrigado Senhor, que tu não desiste de mim. Obrigado porque tu tolera a minha ignorância. Obrigado porque tu tolera a minha negligência, a minha omissão. Obrigado Senhor, obrigado Pai. Obrigado pela oportunidade, obrigado Silas. Que o Pai abençoe vocês.